Salve, salve galera BR, eu sou Casco do Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal na Day e a esta videoaula. Na videoaula de hoje vim aqui trazer aqui para vocês algumas dicas de reparo em rádios, em placa de circuitos de rádios. Tanto faz aí o rádio que você tem, e são algumas dicas de reparo que você pode estar fazendo aí no teu rádio, alguns testes e tal, que você pode estar promovendo aí para estar então solucionando alguns problemas. Eu estou aqui com uma placa que foi fornecida aqui para o canal, uma placa sucatas, né? Várias sucatas. Quem ajuda aqui com sucatas o meu canal é o meu pai e o meu irmão. Eles sempre conseguem ir várias sucatas para mim estar trabalhando aí, fazendo os projetos do canal. E os componentes novos aí é a Globitech que fornece, a Globitech, loja de componentes eletrônicos localizado em Mogi das Cruzes, São Paulo. Se você precisa de componentes eletrônicos, tanto para indústria, a indústria ainda que precisa de muitos componentes aí, disjuntores, tirístores e diversos outros componentes envolvendo a área de eletrônica industrial, eletrônica profissional. Aí você quer fazer um reparo aí, às vezes não tem um componente, ou você quer um fornecedor completo e que te forneça componentes e constantemente, e você pode estar entrando em contato. E se você quer fazer os projetos aí do canal, se é uma pessoa mais robista e quer fazer o conteúdo aí do canal, seguir os vídeos e estar fazendo, você também pode estar comprando os componentes e também ferramentas para bancada, se você tem uma técnica ou se você não tem técnica, mas gosta de trabalhar nesse ramo. Então isso aqui foi uma placa que foi cedida. Na realidade eu compro umas sucatas aí baratas, e geralmente aí o meu pai ele me dá mesmo as sucatas, mas às vezes o meu irmão aparece com uma sucata e eu compro bastante sucata dele também. É apenas dele. E, e esse aqui faz parte de uma grande quantidade de sucatas que ele me deu. Tenho bastante ali para estar fazendo os vídeos na realidade. E essa sucata aqui ele me deu é a sucata de um rádio. E até eu fiquei meio impressionado com esse radinho aqui, porque é uma placa muito pequena, que consegue ter uma sensibilidade muito ótima. Ela trabalha então com o UCI 2003, é o CD 2003, o TA 2003. Às vezes vai aparecer de várias marcas, ele muda um pouco a inicial ali, que eu já vou mostrar para vocês, mas ele é o mesmo 2003 para todos os rádios. Tem uns que tem uma sensibilidade maior do que outros, mas geralmente aí é o circuito mesmo que faz a operação aí, que faz ele funcionar de acordo. E para esse circuito ainda ficar mais sensível do que eu vou mostrar para vocês, você precisa colocar um BF494 ou um S9018, que ele vai ficar muito mais sensível, mas assim mesmo vocês vão ver. Esse rádio aqui, essa placa na verdade desse rádio, ele chegou pela metade. Eu tenho o transformador dele, arranquei um monte de componentes lá da carcaça para me utilizar e tal. Mas esse rádio ali, ele tava com problema, ele não tava saindo som, mesmo eu alimentando ele e tal, ele não estava saindo som. E daí eu cheguei até este CI, que é muito fácil de você estar vendo também o defeito dele. Cheguei até o CI amplificação, que é o TDA 2822. Este CI aqui, ele é um dual power, na realidade tá lá no datasheet dele, que é um CI para você estar então gerando até 1 W de potência com um estéreo em 2 canais. Esses dois aqui, que ele tem um pinout, né? No 5 e no 8, eles são o GND do áudio, e no 6 e no 7 é o positivo do áudio, mas em bridge ele funciona entrando o positivo no 6 e o GND no 7. E a alimentação fica do outro lado ali com saída de áudio, agora eu não me lembro muito bem, mas é esse camarada aqui. Então, se você não tiver ele para substituir num circuito ali,
você pode utilizar o LM386, o KN386, adaptando aí, até fazendo fora do circuito ele meio e soldando ali junto, que eu vou estar fazendo também, mas eu estou utilizando um amplificador externo, um amplificador caseiro que nós fizemos no canal. Até vou tirar esse aí do lado aqui, que então já tá aqui. O problema dele é o CI que acabou danificando. Às vezes por um curto, a parte de amplificação do som é a parte mais frágil do circuito como um todo. Então estou utilizando esse amplificador caseiro aqui que eu tenho no canal, que é um canal, 2 canais, ele está trabalhando em estéreo aqui. Nesses dois TDAs aqui, retirados de sucata de televisão também. Eu já fiz o vídeo aqui com esses amplificadores. Geralmente, quando eu vou testar algum projeto aqui no canal, eu trago um deles sempre aqui para teste, até para ver se tá tudo ok com eles ainda. O amplificador eu estou alimentando separado numa bateria de moto, tá certo? Até minha bateria da moto tá dando uns piripaque ali, eu resolvi trocar já, né, para não deixar na mão. E o rádio aqui, eu estou alimentando ele com... Não é nem com 12 volts, tá dando 11 ponto alguma coisa. Acho que eu até vou testar com o multímetro aqui. Traz o multímetro. O amarelinho. E aqui, antes de eu testar a voltagem aqui, o positivo ele tá indo no circuito com um resistor de 330 ohms, que é laranja, laranja e marrom, a positivo. Esse botão liga e desliga aqui, ele não tinha, mas como eu já tinha de outros rádios, eu resolvi adicionar. Deixa eu virar ele aqui. Só antes de eu virar aqui, o áudio estou puxando aqui, então, do meu CI, 2003 aqui. Então, eu estou capturando o áudio dele aqui. Deixa eu mostrar para vocês onde que vem o áudio. Do CD 2003 ele vem o áudio, vamos seguir a trilha, se eu não me engano ele vem do pino número 11. Vamos ver se é isso mesmo, vem aqui. É isso aí, 8, 9, 10, 11, do pino número 11 do CD 2003 você pode puxar com um capacitor de código 104 e um resistor de 1K, ou apenas um capacitor de código 104, CNF, ou um resistor de 1K, que é marrom, preto e vermelho. Se você vir aqui, até nessa parte aqui, você vai ver que aqui tem um capacitor de código 104 aqui, capacitor de código 104 aqui, dele vai e leva o áudio até esse resistor aqui de 1K ohms. Aqui ele não tinha antena, mas a antena ele sai, se eu não me engano, do número 1. Deixa eu ver aqui mesmo, agora não me lembro. Ele sai do número 1, ó. A antena vem do número 1 e vai até... Na verdade, a antena sai já do número 1 com... Aqui. A antena sai desse aqui, na verdade. Vamos ver se eu dou um foco aqui melhor para vocês verem. A antena sai do número 1 já com um capacitor de 30 PF. Até em qualquer projeto, se você for ver com o CD 2003, ele usa um de 30 PF, 45 PF, 47 PF, até no máximo 50 PF aqui, que vai para a antena nesse ponto e vai levar até nesse ponto aqui com um outro capacitor de 30 PF. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. De 30 PF ali. E aqui, se você quiser aumentar a sensibilidade desse rádiozinho ainda aqui, ele vai um S9018 aqui, que deixa esse rádio ainda muito mais sensível. Mas mesmo assim, aqui pelos testes que eu fiz, ele já tá pegando rádio aí de outros países. É um circuitinho muito simples, mas de alta fidelidade, no padrão heteródino. E muito bom mesmo, ele trabalha em 3 faixas. Ele trabalha em AM, ondas médias e FM. Então é uma coisa muito jóia aqui. Tava pegando até uma rádio americana. Deixa eu pegar aqui
Meu amplificador tá ali, eu vou até alimentar ele. Ah, também tava faltando um resistor aqui do variável, eu calculei, deu 5K6 ali, nesse ponto. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ah, vocês viram o vídeo passado de receptor que eu fiz lá, receptor de ondas médias, de ondas curtas. E vocês viram que eu tava utilizando uma engrenagemzinha assim, parecida? Pois é, eu retirei desse rádio aqui até, para estar utilizando. Mas vamos lá então aqui. Você pode adaptar o LM386 em algum lugar da placa aqui e tal, porque vai poucos componentes. E você pode estar adaptando ela aqui sem problemas em algum local. Essa antena aqui, observando ela, parece também uma coisa muito... parece ter uma anteninha muito jaguara mesmo, mas é uma antena, se mostrou muito boa essa antena aqui. Pequena, mas muito boa. Se você tiver problemas aí, às vezes, no meu caso, esse capacitor variável aqui, ele tinha solda aqui, estava todo desregulado. E a regulagem do FM ocorre desse lado aqui, o AM desse lado. E se você quiser, você consegue fazer os ajustes finos aqui, porque ele é um capacitor variável com trimmer embutido. Então aqui você consegue fazer o ajuste fino nesses pequenos trimmerzinhos aqui dentro. E na bobina também. Então eu regulei no capacitor variável, que vocês podem ver que tinha solda aqui. Acho que era desse lado aqui, desse lado aqui, a sintonia de FM aqui pelo capacitor, pela bobina. E tava preso isso aqui, então eu retirei a solda, tinha estanho aqui dentro. E a bobina aqui eu tive que dar uma reguladinha nela. Vamos alimentar aqui então o meu circuito, eu vou virar ele até aqui. Vou ter que colocar um suporte aqui, vou colocar essa tampinha. Belezinha. A antena aqui é um cabo de 50 ohms mesmo. Já que eu não tenho uma telescópica aqui, na verdade até tenho ali, mas é um preguicinha de pegar. Vamos então estar testando aqui para ver se essa placa ficou legal. Eu estou alimentando então com uma bateria aqui de quase 11 volts. Lembrando que todo circuito, quando utiliza a pilha, ele fica muito mais sensível. E se você for utilizar uma voltagem até um pouco maior, fica mais sensível ainda. Vou ligar meu amplificador aqui do lado. Então, pessoal, está em FM. O meu botão de seleção ali está em FM. Vamos ligar.
Então pegou Copas Verdes, Mundi, Rádio T, Najuá, um monte de rádio aqui. Rádio Massa também. Vamos ver aqui então agora mudar para a seleção de AM, que é no meio, AM. Vamos afastar um pouco a antena do AM aqui, porque ele dá muita interferência. E vamos ligar pra gente ver. Tava pegando um monte de rádio mesmo, galera. E um pedacinho da antena ali, muito sensível. Aquel 25 de mayo de 1810 y que se consumó aquel 9 de julio de 1816. Mas entrou ligação nesse sentido, você entregou, já que a própria Caixa Vocês viram então como é muito sensível mesmo. Ele, nossa, pega várias rádios AM. Eu tenho alguns projetos ali transistorizados muito sensíveis que pega rádio aí de outros países. Eu vou comprar um material para estar fazendo a placa em fenolite aqui para o canal e quero trazer esses projetos também que eu gosto muito de radioamadorismo, transmissores. É uma coisa aí que hoje não se aprende nem nas universidades quase, eles privilegiam a informática em si, porque é a tecnologia do momento, reparo, os celulares também, os circuitos impressos e a radiocomunicação aí, os radiodifusão, receptores e tá ficando meio que excluído um pouco. E eu venho aqui no meu canal trazer um pouco dessas dicas aí que eu gosto bastante. Agora a gente vai mudar para ondas curtas. Vou ajeitar essa antena aqui. but it is the power of the word. We would love for you to make comments. And I can give you a address. I can give you over email address here in a few minutes. But God is doing in your life. I believe God is doing great things in the lives of His children. Está incrementando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Los aguaceros han ablandado el terreno y han provocado daños en diques de...
atmosféricas del noreste del país. En un periodo de 24 horas, entre el viernes y el sábado por la noche, cayeron más de 300 milímetros de lluvia en la prefectura de Kumamoto y 200 en Like a copy of any of these broadcasts. After you, it costs you absolutely nothing. The only thing we ask you to do for us is pray for us. That we will be obedient to the voice of God. I only want to do. en el este de Japón. El sistema de bajas presiones se está aproximando y el frente se está desplazando hacia. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, o radinho é bem sensível mesmo, muito bom de estar pegando as faixas aí com ele. O chassi dele é o 3750B. Se você for efetuar algum reparo então e não tá saindo som aí, você pode ir direto no CI Amplificação. Ele tá trabalhando em bridge aqui, como eu já falei para vocês, e você consegue utilizar o LM386, que é muito melhor, aliás, do que esse aqui. Qualquer outro equivalente, talvez, mas o LM você consegue fazer um circuitinho e deixar do lado aí na carcaça do rádio, tranquilo. Então, se você gostou do vídeo aí, eu gosto de trazer receptores e transmissores também. Se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe aquele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.